e eu quero dividir com você um texto. Eu vou te fazer uma pergunta. Algumas perguntas. Vou começar com uma pergunta. Você está pronto para ouvir a voz de Deus? E aí? A mensagem é: você está pronto para ouvir a voz de Deus? Quantos de nós realmente queremos ouvir a voz do Senhor? Ou estamos preparados para ouvir o soar da trombeta? E é bem verdade que muitas coisas que nos acontecem, não vemos Deus naquilo, ou fingimos que não vemos. Porque isso se dá porque o que queremos ouvir é só voz suave. Escute o que eu vou te falar. Tem dias que Deus fala com você de forma diferente, dura, para tratar a nossa alma. Não se cura uma ferida com pomadinha básica. Tem que colocar o Mediolat que arde. Tem que usar um antibiótico correto. E de vez em quando, Deus faz assim conosco. Mas tem para você uma boa notícia. Está escrito que a ferida que Deus faz, Ele também fecha. Tá bom? Então, com base nisso, pega a tua Bíblia, vá comigo lá no livro chamado Êxodo. Duvido você achar Êxodo. Quem tem smartphone é maravilha, né? Êxodo. Ó, para ser mais fácil, é o segundo livro na Bíblia. Êxodo. Está sem espada, meu irmão? Quer uma Bíblia? Aqui, ó. Diego, dá uma força para o nosso amigo Rony, faz favor. Acha para ele aí, Êxodo. Vai colocar para ele aí, faz favor. Êxodo capítulo 20. Você está pronto para ouvir a voz de Deus? Sim. Eita glória! Aperta o cinto aí, meu irmão. Você de casa aqui nos vê pela internet, você está pronto para ouvir a voz de Deus? Aleluia. Fique esperto aí. Êxodo capítulo 20 e o verso 19. Diz assim: E disse a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Ai, papai, tome assento. Olha o que o povo hebreu, Êxodo, para quem não sabe, significa saída. O povo era liberto do Egito. Êxodo, saída. Foi liberto da escravidão, e aí Deus deu para Moisés os mandamentos. Lá, Êxodo capítulo 20. E depois de dar os mandamentos para Moisés, o povo fala, o verso 18 fala assim: quando o povo viu os trovões, os relâmpagos, o som da buzina e o monte fumegante, tremeu de medo, retirou-se e pôs-se de longe, e disse a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Preferia a voz de um homem mortal do que ouvir a voz de Deus direto. Nem sempre Deus fala com você na forma suave, viu, gente? Esse texto nos mostra alguns aprendizados de suma importância. Primeiro aprendizado: Deus queria e ainda quer intimidade com o seu povo, mas muitos não aceitam. O capítulo 19, dos versos 9 a 11, vai dizer assim, do mesmo livro: Disse o Senhor a Moisés: Eu virei a ti em uma nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também sempre creio em ti.
Então Moisés anunciou as palavras do seu povo ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Então, esse povo ouvia Deus apenas através de Moisés. Deus disse: olha, fala para o povo santificar, escute isso, se preparar, se lavar, ficar pronto, Deus dizendo, porque eu quero falar com eles. O que eu aprendo aqui? Não ouve a voz de Deus de qualquer maneira. Diz a palavra do Senhor: sem santificação ninguém verá Deus. Deus fala comigo, mas eu ando de qualquer jeito, faço tudo que minha cabeça. Eu minto, eu peco, eu faço fornicação, tudo que não presta. Ai, Deus não fala comigo, não vai falar mesmo. Quer de nós intimidade, e para isso requer em nós santidade, disposição para termos com Deus intimidade. Senhor, revela para mim o que eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir tua voz. Vou matar, eu canto. Quero matar minha carne. Eu canto, mas eu faço. Cantamos, mas fazemos. Quero nascer de novo, quero ouvir tua voz, eu quero o Senhor. O povo não queria. Queria um intermediário. Moisés. Ah, não, o pastor resolve. Fala com o pastor é de Deus. O pastor resolve lá, ele fala com Deus. Deus quer com você intimidade. Revelar coisas novas para você, no teu coração, no teu casamento, com a tua família, com os teus filhos, no teu ministério. Mas esse povo ouvia Deus apenas através de Moisés. Foram guiados através de Moisés para fora do deserto, mas Deus queria com eles uma aproximação maior. Deus não, escute isso, Deus não queria terceirizar a conversa, queria que ouvissem a Ele diretamente. E quais eram as diretrizes que Deus dava? O verso 10 responde: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes. Eles precisavam se converter, precisavam estar prontos para terem com Deus um encontro. Haveria morte se não obedecesse a ordem de Deus. No terceiro dia, houve o quê? Capítulo 20 e o verso 18. Quando o povo viu os trovões, os relâmpagos, o som da buzina e o monte fumegante, tremeu de medo. Quando Deus fala de forma abrupta, você quer ver exemplo? Quando te acontece na tua casa, com você, na família, um desastre, aspas, o que você fala? É o diabo. O diabo se levantou. Nem sempre. É Deus falando com você e te provando. Até onde vai a tua fé? Qual o tamanho do seu limite? Como você vai resolver as questões agora, uma vez que está em meio à aflição? Mas sabe o que eu me lembro? Salmo 34, verso 19. Diz o texto: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Quem aqui quer com Deus intimidade? Levanta a mão. Quero com Deus intimidade. Aprenda a conviver com as aflições. Aprenda a conviver com as dores, com as adversidades.
Irmãos, vou dizer para você, está no meu coração, vou dizer. Tem tempo de perca, que você perde mesmo. Tem tempo de dor. Tem tempo de aflição, tem tempo de escassez. Tem tempo de a porta se fechar. E você fala, Senhor, eu sou honesto contigo. Eu sou fiel à minha mulher, ao meu marido. Eu sou alguém íntegro. Por quê? Deus está te provando. Falando com você de forma diferente. Tratando com você o teu interior. Porque qual de Deus é o objetivo? Levar você para Nova Jerusalém. No percurso, tem que se lavar. No percurso, tem que santificar-se. Trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem cobria o monte e ouvi um som de buzina muito forte. A Bíblia diz que todo o povo que estava no arraial estremeceu. Quando, eu vou conjecturar aqui, quando dá uma tempestade, houve algumas aí, um tempo atrás, uns 20 dias, né? Foi muito forte. Dá aquele trovão forte, aquele relâmpago, que você fala, misericórdia. Ou estou errado? Você faz isso sim. Fazemos. Se encolhe. Fica quase a posição de feto. É verdade. Coisa do ser humano. Mas é Deus, de alguma forma, se manifestando. Com a sua criatura. Mas muitas vezes nós não entendemos. Tem tempo que o carro é batido. Você fala, o diabo bateu no meu carro. Não é. Deus está, de alguma maneira, provando você. Tem vezes que a porta se fecha e você não entende nada. E Deus está provando você. Está falando com você, como quem diz, filho, vem para mais perto. Eu coloquei o relâmpago e o trovão para você ouvir minha voz. Chega mais perto. E quando vê o trovão e o raio, você fala assim, meu Deus. Ou não fala? Primeira palavra, meu Deus. Você teve que falar o nome dele. Que deu medo. Só ele pode socorrer. Eita glória. O que Moisés fez? Tirou-os do arraial e os levou ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido como fogo. A sua fumaça subia como fumaça de fornalha, e todo o monte tremia grandemente. O som da buzina aumentava cada vez mais, e então Moisés falava com Deus, e Deus respondia por sua voz. Mas depois Deus desceu mais um pouco, e chamou Moisés para subir ao cume do monte. Moisés subiu e disse, aqui aprendemos algumas coisas. É preciso de santidade para ter relacionamento com Deus. É preciso lavar as vestes para ter intimidade com Deus. É preciso prontidão para falar com Deus. Se você pegar teu smartphone, teu celular, Instagram, Facebook, aí dá aquela paradinha, aquela respiradinha santa. Ah, Jesus, fala comigo. Não vai falar, amado. A tua ligação no Instagram. Tempo para Deus. Devocional. De intimidade com o Senhor. Muitos de nós falamos com Deus de qualquer maneira. Não nos santificamos para ter com Ele. Quem aqui já namorou? Todo mundo, né? Lembra do primeiro encontro? Se arrumava, tomava banho, perfumava, encaixava sapato, punha um brinco, tudo. Lá, vou encontrar quem? Meu noivo.
Minha namorada, meu namorado. Ei, glória. E para Deus? Deus, o que a gente dá. Ele é o noivo. Ele requer de nós prontidão. Numa entrevista, como é que você vai? Levanta 2 horas mais cedo. Quando dorme, né? Faz a barba, se alinha, passa a camisa, vai todo alinhado, entrevista. Multinacional. Para quê? Para passar no teste. E para Deus? Eu posso ouvir um amém só? Eu ouvi uns 3. Tá bom. Deus está falando conosco, igreja. Vamos de encontro para casais, tomamos banho, passamos perfume. Mas para Deus, qual é a nossa condição? A partir do capítulo 20, versículo 1, o texto nos relata os 10 mandamentos que Deus deu ao seu povo. Ele colocou leis, regras, princípios que norteiam nossas vidas até o dia de hoje. Isso irá perdurar até a volta de Jesus, mas para isso, para esse ter efeito, tem que fazer o quê? Obedecer aquilo que Deus mandou fazer. Então, se você ler o capítulo 20, do verso 1 até o 17, são os mandamentos. Não matarás, não roubarás, não farás falso testemunho, tudo você sabe. Só que nós até lemos o dia, mas muitas vezes não praticamos. Então, a palavra aqui é intimidade e ouvir a voz de Deus, amém? Tudo isso Deus falou ao seu povo. Por quê? Porque Deus queria aproximação com ele. Quem aqui dirige? Muitos aqui dirigem, dirige? Te faço a pergunta aqui. Imagina, tá? Aqui na esquina tem um farol. Um para descer e outro para lá ou para cá. Se você é o farol fechado, você vai atravessar? Por quê? Porque se você passar no farol vermelho, a tendência é acontecer um acidente. O farol é a lei. Se eu não obedecer à lei, eu vou, desculpa a expressão, vou me lascar. Vai acontecer um acidente. Mas se eu obedeço à lei, o risco é muito menor. Pode no percurso ter algum imprudente, que não seja eu. Por isso me guardo. Por isso, digo eu, nós, tá? Por isso me lavo as vestes, santifico-me, me proponho a fazer aquilo que Deus mandou, para evitar um acidente. E evitando o acidente, eu tenho tempo para falar com Deus, porque se o carro bater, perdi o culto, perdi o dia, perdeu a semana, perdeu o mês, machucou-se. E cadê a intimidade? Não tem mais. Essa dor na imprudência até pode nos levar a uma intimidade com Deus. Mas na dor, se eu posso evitar, amém? Está acabando já, irmãos. Tudo porque Deus quer conosco aproximação, intimidade, diálogo. Deus quer conversar com você. Por que Deus falava apenas com Moisés? Porque viu em seu coração algo especial que transbordava. O que era? Amor. O pastor Moisés, é o pastor mais calmo da Bíblia. Tenta imaginar aquele homem conduzindo, depois de Deus, todo o povo hebreu que estava no Egito. E no percurso, amados irmãos, o povo, Moisés, quero voltar para o Egito para comer cebola, eu quero comer pepino, eu estou com raiva de você, Moisés, porque na hora escalma antes de deitar, agora eu vou morrer aqui de sede. E o Moisés, calma, vai ficar tudo bem, Deus provê, Deus abre porta, não dá a porta.
Até um dia que o povo fez com que Moisés perdesse o controle. Lá em Meribá. Ele feriu a rocha. Era só para tocar. Porque o povo oprimiu ele. Vou morrer aqui de sede. Todo o povo que saiu do Egito. Todo. De idade avançada. Nenhum entrou na Nova Jerusalém. Ou em Canaã. Só 2 entraram. Uma segunda geração. Josué e Calebe. Porque Moisés falava, sim, senhor. Deus falava, sim, senhor. Deus falava, sim, senhor. A geração atual, Deus falou. Ó, tá bom. Pastor que se vire. Coisa que o pastor, rapaz, quer saber? O mesmo Deus que operou milagre no passado, através de profetas, opera hoje ainda. Em poucos, é verdade, mas ainda opera. Ainda tem na igreja de Deus, a remanescente, João Batista. Tem Pedro. Tem Tiago. Tem João. Tem Matias. Tem, como também tem Judas. Tem aqueles que ouvem a voz de Deus e aqueles que não ouvem. O apóstolo Pedro, no momento da sua doideira, quase vai numa conversa fiada com os outros. E Paulo fez o quê? Resistiu na cara. Pedro, está parecendo um menino, rapaz, levanta. O Senhor te escolheu para ser alguém diferente. Quase que terceirizou o serviço. Deus quer falar com você. Quer intimidade com você. E onde você passar, abrir a tua boca e coisas acontecerem. Colocar as mãos doentes e serem curados. Quer falar com você. Intimidade com você. Na tua casa lá, marido, colocar a mão sobre a tua mulher a ser curada, renovada, restaurada. Em nome de Jesus. Mulher, você para o teu esposo, profetizar a bênção para ele. Bênçãos de paz, de comunhão, trabalho, prosperidade, sabedoria, discernimento. Isso. Quem tem intimidade tem essas coisas. O que mais que Moisés tinha, meus irmãos? Alegria, obediência, ousadia. Era um homem de oração. Por isso e por muito mais, Deus falava com ele face a face. E eu te pergunto, e hoje? Temos a mesma aproximação com Deus? É claro que temos muito mais condições, porque Ele desceu do céu, rasgou o véu, nos deu o livre acesso ao trono da sua graça. O próprio Cristo veio, Jéssica. Ele veio, meus irmãos. Deu o seu Filho unigenitor. Ele rasgou o véu, rasgou, para ter conosco intimidade. E disse, olha, discípulos, eu vou ao Pai, mas vos deixo outro Consolador, que vos fala lembrar de tudo que eu ensinei. Eu preciso ascender aos céus, para que Ele venha e fale com vocês. Ore por vocês com gemidos inexprimíveis. Atenda a vocês. Tenha intimidade com vocês. O teu coração aí, viu aqui também, de casa que nos vê, é a habitação do Espírito Santo. Ele mora aí. Ele mora aí, ele mora aí, ele mora aí. Ele mora aí. Temos hoje a pessoa do Espírito Santo de Deus. Nosso amigo verdadeiro, que nos ouve, que chora por nós, que ora por nós. Mas porque eles não queriam falar com Deus, ao ponto de terceirizar o serviço através de Moisés?
porque tinham que seguir regras. Quem não gosta de seguir regras, não pode ter intimidade com Deus. É só você ler os mandamentos. O rei Nabucodonosor estava no trono. O rei Nabucodonosor estava no trono, mas quem tinha autoridade lá era Daniel, alguém que tinha intimidade com Deus. Herodes estava no trono, mas quem tinha lá a autoridade era Jesus. Faraó estava no trono, mas quem estava com autoridade era José. Ele comandava, porque tinha intimidade com Deus. Acabe estava no trono, mas quem estava com autoridade era Elias. O Saul estava no trono, mas quem estava com autoridade era Davi. Eli estava no trono, mas quem estava com autoridade era Samuel. A compreensão? Você pode ter patrões ricos, amigos bem-sucedidos, pessoas que norteiam você muito bem de vida, mas quem está com autoridade no ambiente é você, porque tem Deus em coração. Ele habita em você. Esses dias eu fui no aniversário, tinha até algumas poucas pessoas, muitas pessoas, de familiar. E brincaram, e beberam, e, enfim. Lá no finalzinho, minha esposa falou assim: amor, você não vai orar? Eu falei: ninguém me chamou. Ninguém me chamou, não vou orar. Vou me convidar. A Deus manda eu ficar no último banco. Se alguém me chamar, venha para frente. Do contrário, não. Fiquei. Lá no final, disse assim: jura, nosso pastor, você pode fazer uma oração e falar algumas palavras? Aí, amadão. O aniversariante é o José. A autoridade estava comigo. Por graça e misericórdia, a bênção veio sobre todos ali presentes. Da mesma forma pode acontecer e deve com você. Em casa tem alguém irado, você está com autoridade, porque é você quem tem com Deus intimidade. Larga o aço lá, palavras de bênçãos, de alegria, de saúde, libertação, de cura para aquela casa. Isso. A autoridade está sobre você. Amém, meus irmãos? É simples assim. Quem tem intimidade tem autoridade. O César estava no trono, mas quem tinha autoridade era Paulo. E Deus hoje procura homens sem trono, mas com autoridade. Grava isso. Deus procura homens sem trono, mas com autoridade. Deus é bom. Nem sempre Deus fala de forma tranquila. Eu lembro que a Bíblia relata que o paralítico, no tanque de Betesda, no ambiente de milagres, Jesus falou assim para ele: queres ficar curado? Ao cego de Jericó, em meio a uma multidão de opositores, Yeshua disse: o que queres que eu te faça? Aos discípulos, no barco, em meio a uma tempestade, Jesus disse: por que ainda tens tanto medo e ainda não tens fé? Olha a mudança de comportamento de Jesus e da voz dele, meio a cada ambiente. Ao cego, queres que eu te faça? Ao coxo, queres ser curado? Ao discípulo, está com medo ainda?
Por que tem tanta pouca fé? Mudou a entonação de voz. No caminho de Emaús, no caminho de tristeza e desesperança, e dentro da casa deles, Jesus lhe abriu os olhos, quando partiu o pão, sem falar nada, ele apareceu. Só foi notado depois que partiu o pão, sem abrir a boca. Não entendeu? Tem vezes que Deus nem precisa falar. Um pequeno sinal é a voz dele falando com você. Se Deus, eu sei que é o Senhor. Eu sei que é o Senhor comigo. Não é qualquer um que dá esse sinal, não, Senhor. Eu sei que é o Senhor. Quem tem intimidade percebe isso. Eita glória. Eu te pergunto, qual foi a última vez que você falou com Jesus? Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, Pedro foi até ele. Pedro afundou porque perdeu o foco, mas nem por isso Jesus o deixou, mas estendeu as mãos, puxou e disse: homem de pequena fé. Mas quando Pedro ouviu, falou o quê? É um fantasma. Pedro, calma, sou eu. Não temas. Se é o Senhor, deixe-me ter contigo. Vem. No meio de uma tempestade, ele andando sobre as águas, Pedro viu como um fantasma. Ele falou: Pedro, não temas, sou eu. Pedro falou: se és tu, deixe-me ir contigo. Jesus disse: pode vir. Se você falar hoje para Deus: Senhor, deixe-me ter contigo intimidade. Sabe o que ele disse? Pode vir. Eu quero falar com você mesmo. Eu preciso ouvir você mesmo. Tem algumas coisas para te falar. Na madrugada, busque o Senhor. Pela manhã, adore o Senhor. Na tempestade, louve ao Senhor. Na tribulação, louve ao Senhor. Na dor, busque o Senhor. Na tristeza, fale com Ele. Ele quer intimidade com você. Eita glória. Está acabando, gente. Tem pessoas que não querem ouvir a voz de Deus nas adversidades, mas só na tranquilidade. Grava aí para você. Deus está usando algumas situações em sua vida para que você ouça a voz dele. Dói, né? Não fuja de Deus. No terremoto, ele fala. Na tempestade, ele fala. Na nuvem forte, ele fala. Na prisão, ele fala. Ouça a voz de Deus em sua vida, ainda hoje, em nome de Jesus. Houve compreensão? Você quer ouvir a voz de Deus? Está na hora de você começar a ouvir a voz de Deus. Falar com Ele. Que essa palavra fique em teu coração. Que você coloque em prática. Peça para Ele: Deus, eu quero falar contigo. Eu quero ouvir tua voz. Eu preciso ter revelação da tua palavra. Que salte em meu coração a tua palavra. Que eu possa entender, que eu possa compreender, que o Senhor possa me revelar. Para entender algumas coisas da minha vida. Amém? Deus te abençoe. Abençoe você, sua casa, familiares, vida pessoal, sentimental, emocional, profissional, em nome de Jesus. Vamos orar? Coloca a mão no seu coração.
Senhor nosso Deus,